outro olhar. A criminalização do assédio moral e sexual é insuficiente para travar o problema. Presidente da Associação Cabo-Verdiana de Mulheres Juristas defende que se impõe intensificar o debate sobre a temática com o envolvimento da sociedade civil. Helena Ferreira é presidente da Associação das Mulheres Juristas de Cabo Verde. Praticamente relançou a organização e, neste momento, tem um acordo com o ICIEG de assistência jurídica. Como é que vai esse processo? Temos atendido vítimas de violência baseada no género, também outras que têm recorrido à MJ para solicitação de informação jurídica, esclarecimentos sobre questões do trabalho, direito de família, e temos prestado esta informação. Até o momento não tivemos nenhum caso de assistência jurídica, ou seja, de acompanhamento e seguimento dos processos no tribunal. Tivemos apenas casos de pessoas que precisam da informação, de uma orientação, de um encaminhamento, mas não tivemos ainda a situação de constituir advogado. Mas isso porquê? Porque ainda não tivemos mesmo ninguém que tenha solicitado este apoio. Nós não tivemos nenhum caso ainda em que a pessoa, ou seja, a utente ou o utente tenha solicitado esta assistência judiciária. Estamos ainda numa fase de divulgação da MJ. A maior parte dos casos que chegaram à MJ foram encaminhados pelo próprio ICIEG. São pessoas que foram atendidas, mulheres na sua maioria, mulheres atendidas em algum momento ou pelo ICIEG ou por outros parceiros do próprio ICIEG, do Centro de Apoio à Vítima, e fizeram o encaminhamento, mas não foram encaminhamentos para assistência judiciária. Eram mulheres que precisavam de uma informação para depois decidirem se iriam avançar ou não. Podemos concluir então que desistem? Não, alguns não são casos de VBG. Alguns são casos, por exemplo, de pensão de alimentos, que o processo já está no tribunal e gostariam de saber o que fazer para que o processo fosse mais célere, para que tivessem uma decisão mais célere. Outras vítimas só para perguntar: já fiz queixa na Procuradoria, já fui ouvida e agora o que é que eu faço? Ou é para uma vizinha ou é para um familiar. Tivemos casos de uma mãe que veio para pedir informação porque acha que a filha é vítima de violência baseada no género, mas a filha não tem coragem e tal, então veio para a MJ. A mãe pediu toda a informação, o que é que poderia ser feito, como é que ela poderia trazer a filha para a MJ para ser atendida. Casos de divórcio também, para solicitar informação, a diferença entre um divórcio litigioso e um divórcio por mútuo consentimento, por exemplo, o que é mais rápido, o que é menos rápido, como é que funciona. Ok, recebeu a informação, agora vou decidir, a partir desta informação, como agir. Os casos que tivemos até este momento são desta natureza. Qual é a sua percepção? A Associação de Mulheres Juristas está a justificar a sua existência? Sim, porque, como eu lhe disse, nós estamos num processo de reestruturação, estamos num processo de divulgação da própria associação. Neste momento, as pessoas estão a tomar ciência de que a MJ retomou as atividades. Nós estamos a trabalhar num plano de atividade para fazer uma divulgação mais massiva, uma divulgação na comunidade, nos meios de comunicação social. Estamos a utilizar das redes sociais para divulgar a retoma das atividades da MJ. Se uma mulher em São Nicolau precisar de uma informação, de uma assistência, estão em condições de disponibilizar essa assistência, essa informação online? Sim, nós, aliás, fizemos um atendimento, tivemos um caso de uma vítima em São Vicente, temos a nossa vice-presidente em São Vicente, temos outras associadas que fazem parte também da própria MJ em São Vicente e nas outras ilhas. O que nós temos feito é, nas ilhas onde não temos uma associada, nós fazemos o primeiro atendimento via telefone, porque nem sempre as pessoas têm como fazer o atendimento pela internet. Fazemos o primeiro atendimento via telefone, entendemos a situação, se é necessário ou não a constituição de um advogado,
Nas situações em que for necessária esta constituição de uma advogada, nós iremos articular com as nossas associadas para ver como é que fazemos essa assistência. Nas situações em que será somente uma informação jurídica, nós prestamos essa informação jurídica e vamos fazendo o acompanhamento. Concorda com as Nações Unidas quando dizem que mais mulheres no sistema judiciário pode contribuir para a igualdade de género? Eu penso que mais mulheres em todos os setores podem sim contribuir para a igualdade de género. É uma questão de representatividade também. Recentemente saiu um relatório da União Interparlamentar a dizer que uma grande questão da mulher na política é o assédio. Eu sei que se tem debruçado sobre essa questão, mas que lhe faltam dados. Não pensam aprofundar a problemática do assédio, quer seja sexual ou moral? Eu penso que nós agora estamos em processo de levantar vários temas que até então se falava com menor frequência. Não só por parte da MJ, mas outras organizações da própria sociedade civil e o próprio ICIEG têm fomentado esta reflexão, têm fomentado este debate, porque são atitudes, comportamentos, e é exatamente analisar os comportamentos que poderiam ser naturalizados, mas que constituem assédio. Então, muitas vezes é importante ter este momento de conversar sobre o assunto, trazer este assunto à baila para que as ações possam ser tomadas. Portanto, falar do assédio, eu lembro-me que no ano passado eu inclusivamente participei com o ICIEG num fórum que abordava exatamente essa questão do assédio, não só o assédio moral, mas também particularmente o assédio sexual no ambiente de trabalho. E quando falamos do ambiente de trabalho, podemos transportar para outros ambientes, como também o ambiente da própria política, etc. Mas eu penso que nós temos uma legislação que criminaliza o assédio, há uma pena para o assédio, mas eu penso que aqui falta-nos ainda falar um pouco mais sobre este assunto para desnaturalizar determinados comportamentos que consideramos que são normais, mas que no fundo constituem assédio. Será necessário algum estudo para tipificar esses comportamentos que são assédio e são naturalizados? Eu acho que sim, porque, por exemplo, às vezes muita gente diz é apenas um elogio, eu estava a elogiar. Mas o assédio tem muito a ver com a pessoa se sentir constrangida em relação a determinada ação, em relação a determinada conversa, em relação a determinada atitude. Temos essa mania de dizer, não, eu só estava a elogiar, esta pessoa acha que está acima de todos e não pode então receber um elogio, eu não estava a dizer nada. Isto poderá ser, ok, está numa situação normal, mas não é normal. Está numa situação natural, não é natural. Então eu penso que podemos sim aprofundar este debate para verificar quais seriam esses comportamentos que, à partida, culturalmente classificamos como comportamentos normais, não há ofensa, não há nenhum tipo de constrangimento e que, na verdade, há sim constrangimento, a pessoa não se sente bem com aquela atitude e configura-se o assédio. Esse estudo, como é que deve ser feito? Quem deve fazer esse estudo? A administração do Estado? O Estado também poderia levantar esta bandeira, por que não? É preciso mexer na lei? Eu penso que isso seria depois. Seria verificar, até porque quais são os números que nós temos? Tanto em termos de denúncias, quais são os canais que nós temos internamente, por exemplo, no ambiente de trabalho? Quais são os canais que nós temos? Como é que é feita a averiguação? Como é que é feito o processo para averiguar se houve assédio, não houve assédio? Quais são os canais que temos e os meios para proteger quem faz a denúncia? No local de trabalho, a relação é de hierarquia, é na vertical. Então, nós estamos a falar de uma pessoa que tem uma posição hierarquicamente superior, que pode oferecer os favores em troca de um favor sexual.
pode oferecer alguma vantagem em troca de um favor sexual. Por exemplo, quando estamos a falar do assédio sexual, eu que vou fazer a denúncia, eu hierarquicamente estou numa posição inferior. Quais são os mecanismos que eu tenho para a minha proteção, para a proteção das testemunhas também que vão fazer o depoimento, por exemplo? Quais são os mecanismos, são fiáveis, não são fiáveis para a averiguação das situações? Portanto, eu penso que é preciso refletir ainda mais, é preciso aprofundar um pouco sobre a questão, para depois dizer, ok, a legislação está boa, não está boa, é preciso termos penas mais duras, por exemplo, termos outros tipos de penalização. É preciso conhecer a situação para depois tomar as medidas. Além de falar sobre a questão, é preciso, impõe-se a realização de um estudo. Talvez sim, um estudo diagnóstico para ver a real situação, mas também começar a criar mecanismos para ter dados. Se nós temos, por exemplo, dentro da administração pública, uma ouvidoria do cidadão só para, uma ouvidoria dos trabalhadores só para essa questão do assédio, termos ali um provedor para tratar dessa questão do assédio, não só o assédio sexual, mas também o assédio moral, vamos começar a ter dados, começar a ter números também. O exercício da atividade no seio da Associação de Mulheres Juristas é uma atividade de voluntariado, não é? Mas como ninguém vive do ar, como é que Helena Ferreira concilia o exercício da profissão e essa atividade de voluntariado? Como é que se faz a gestão do tempo? É bem gestão do tempo mesmo, porque às vezes não é fácil conciliar tudo ao mesmo tempo, mas o compromisso é compromisso. E eu não estou sozinha na MJ. E estamos bastante cientes. Às vezes queremos fazer uma reunião ou não temos disponibilidade de todo mundo porque o horário não é bom, a data não é boa, mas vamos conciliando até conseguirmos, porque temos o compromisso, assumimos esse compromisso e acreditamos no que estamos a fazer e acreditamos que tem bom resultado. E, na verdade, é isto que me motiva. Eu acredito piamente que a MJ tem um contributo muito grande para a sociedade cabo-verdiana, às vezes com muita burocracia em Cabo Verde, mas estamos a conseguir. Isso nos dá uma motivação porque estamos a ver mais além. Ok, agora terminamos essa fase, estamos em condições de candidatar-nos para projetos, de fazer essas e outras atividades, já temos convites para fazer ações nas comunidades, por exemplo, nos bairros. Então, isso nos motiva mais a trabalhar. E pronto, a gente às vezes, há finais de semana que, ok, hoje de manhã eu preciso trabalhar porque tenho coisas da MJ para fazer, mas são coisas que a gente gosta. Vamos agora realizar uma atividade ainda neste mês de março, só com os membros da MJ. Isso integra também os homens, porque não são só advogados, os homens entram como agregados, na categoria de membros agregados. Temos advogados, mas também temos de outras profissões que identificam-se com os fins da MJ. Então, nós agora vamos, a partir desta semana, enviar um convite para os membros para participarem neste diálogo. Vai ser um diálogo para a apresentação do que tem sido feito desde a tomada de posse até agora, dos planos que temos até o final do ano e para o ano seguinte, das atividades com a participação dos membros para levar a cabo, por exemplo, as ações de formação, as ações de sensibilização. O nosso diálogo está previsto para o dia 26 de março. Será um encontro híbrido e eu agora estou a revelar coisas que ainda não enviei o convite, fica um convite público. Será um encontro híbrido, portanto, nós iremos ter uma participação online e uma participação presencial na própria sede da MJ. E iremos ter um momento de conversa, uma parte para apresentar um ponto de situação, desde a tomada de posse até agora, e depois iremos conversar sobre um tema que é do interesse. Eu agora não vou revelar o tema. Um tema da atualidade. Um tema da atualidade. O nosso propósito é, ao final de cada trimestre, fazer uma reunião, não é uma Assembleia Geral, é uma reunião é um encontro dos membros. Uma espécie de tertúlia. Exatamente, uma espécie de tertúlia em que
nós falamos um pouco da MJ, do progresso das atividades e também abordamos um tema da atualidade para tomarmos uma posição ou para debatermos aquele tema depois para utilizar o tema como um mote para alguma atividade. O encontro será sempre dividido em 2 momentos. Um momento do que a MJ tem feito e o que planeja fazer a seguir e um tema da atualidade. Temos tido contato com as nossas congêneres, portanto, a Associação de Mulheres Juristas de São Tomé, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, porque no próximo ano a MJ irá completar 25 anos e estamos a pensar num grande evento de comemoração e, quem sabe, trazer representantes das várias associações de mulheres juristas da CPLP. Então, até este momento já estamos em contato com essas associações para irmos trabalhando neste objetivo de, no próximo ano, comemorar em grande o aniversário da MJ. Helena Ferreira, presidente da Associação Cabo-Verdiana de Mulheres Juristas, esteve a conversa com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins no Outro Olhar, edição para esta